Boa noite a todos. Agradecidos estamos por estar aqui. Muito feliz de conhecer essa casa, uma casa muito bonita, muito bela. E pode falar com alguém. Primeiro a palavra. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou a Gabriela e eu sou lá do Renascer do GEAC. Eu sou do GEAC e a Seda. Bom, olha só. Hoje o tema é Jovens, Suas Dores, a Casa Espírita. Aí vamos começar mesmo com o tema Jovens, Suas Dores. Teve uma companheira lá da casa que virou para mim e disse assim: por que você não muda de suas dores para experiência? Aí seria Jovens, Suas Experiências e a Casa Espírita. Aí eu pensei, vi aquela vozinha assim na cabeça assim: não muda não. É isso mesmo? Por quê? Tá bom, vamos explicar. Porque experiência, passamos por experiências parecidas. Exemplo, alguém tem uma dor no pé do rins, outra pessoa também pode passar por uma dor parecida com a pé do rins. Só que a dor que a pessoa sente é única. Cada um tem a sua dor. Mesmo que seja a mesma experiência, a dor é daquele indivíduo. Então, não tem como a gente tornar coletivo algo que é individual. Então, por isso que se manteve suas dores. E a Casa Espírita, por quê? O que a Casa Espírita deve, vamos conversar, deve disponibilizar para os jovens, para todos que adentram. Hoje vamos colocar nos jovens, mas se pode ser colocado para todos também. Onde que a Casa Espírita pode auxiliar em amenizar aquela dor? Porque, como disse o próprio Jesus, ele dizia que ele aliviaria o fardo. E a Casa Espírita tem por a mesma obrigação aliviar o fardo de quem bate sua porta. Um desafio que circula nas redes sociais está colocando crianças e adolescentes em perigo nas escolas. A brincadeira totalmente de mau gosto pode terminar em morte. Cercado por colegas, este jovem apoia as costas na parede. Ele é pressionado no peito, na direção do coração. 9 segundos depois, o estudante perde a consciência, enquanto outros alunos dão risada. Em outro registro, feito pelos próprios alunos, uma adolescente repete o desafio. A aluna cai com o rosto no chão e demora a recuperar os sentidos. Todos esses vídeos foram registrados dentro de uma das maiores redes de ensino do país e fazem parte do que a internet nomeou como o desafio do desmaio. Conversamos com esta cardiologista, que explicou como a compressão do tórax atrapalha que o sangue circule pelo corpo. Ao se comprimirem, se fizer isso prolongadamente, eles podem impedir que esse sangue vá com a pressão necessária para o corpo inteiro. E principalmente o que a gente leva em consideração no desmaio, o que leva a pessoa geralmente a desmaiar, é a falta de fluxo de sangue adequado no cérebro. A atitude cercada de risadas pode trazer consequências graves. É uma brincadeira que pode levar ao óbito. Imagina se eles desencadearem uma arritmia, por exemplo, só da pessoa deitar, ela não vai voltar. Você precisaria de um desfibrilador na hora para poder ressuscitar essa pessoa. E quem numa brincadeira de escola ou na rua que vai ter um desfibrilador à mão? Esses desafios são amplamente divulgados nas redes sociais. Geralmente envolvem atitudes como sufocamento, asfixia e até automutilação. Perigos disfarçados de brincadeiras que causaram a morte ou ferimentos graves em pelo menos 56 crianças e adolescentes aqui no Brasil na última década. Uma dessas vítimas foi Sara Raíssa, de 8 anos, encontrada desacordada depois de inalar um desodorante a aerosol no sofá de casa no Distrito Federal. A criança chegou a ser levada ao hospital, mas teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Para essa neuropsicopedagoga, a busca por curtidas na internet e o desenvolvimento cerebral podem explicar por que essas crianças colocam a vida em risco.
O córtex pré-frontal, que controla o julgamento, a tomada de decisões, só amadurece por volta dos 25 anos. Isso os torna mais impulsíveis, mais sensíveis à pressão dos colegas e mais atraídos por recompensas rápidas. É uma forma de se sentir aceito, notado, pertencente. O caminho para afastar os jovens desses desafios passa pelo acompanhamento dos responsáveis do que é visto nas redes sociais, pelo diálogo e por estímulos positivos. E mostrar para eles o quanto eles podem ser produtivos com outras realizações, outros projetos, né, que gerem engajamento, uma participação mais ativa de um lado positivo. Converse com o seu filho, com a sua filha, com seus netos, ou então apresente essa reportagem a eles, que fica disponível no YouTube, através do nosso canal do SBT News e também através do nosso site, o sbtnews.com.br. É importante que os jovens, que os adolescentes e até mesmo as crianças acompanhem essas reportagens para saber o risco que elas correm quando entram nesta aventura de se igualar aos amiguinhos de classe de aula. Bem, a gente viu no vídeo que, na verdade, o que o jovem, né, o que o adolescente, nessa brincadeira, que é uma brincadeira de mau gosto, o que ele tá buscando? Faz essa foto do meu produto virar um vídeo. Ele tá buscando... Ó, essa aqui, ó. Ele tá buscando essa visualização, ele tá buscando esse pertencimento, que é de uma forma bem errada, e é pela internet. E aí a gente vê o que o pai teria que fazer nessa situação. Teria que ver o que o filho está vendo nas redes sociais, teria que acompanhar. Por exemplo, os meus pais, inclusive, têm um aplicativo que controla o meu tempo de tela, um monte de coisa que se chama Family Link. Então, é como uma forma, existem aplicativos, existem jeitos de controlar o que a criança está vendo, né? Para mudar essa exposição, né? Falando para os jovens, eu digo sempre que os primeiros amigos que o jovem tem os seus pais. Então, escutar os seus pais não é questão que você vai deixar de ser descolado, não é questão que você vai deixar de ser um ser integrado, mas escutar os pais é porque eles querem direcionar para a direção correta, eles são responsáveis por isso. E aqueles jovens que são sociáveis, que buscam ser sociáveis, prestar atenção no conteúdo das brincadeiras que são tratadas pelos amigos. Sabemos que todos nós, quando a gente nasce, já tem o instinto de se incluir em um grupo, em uma sociedade, se pertencer a um certo clã. Porque hoje isso é histórico, e desde a antiguidade isso acontece. E isso acontece com os jovens, eles querem se pertencer, e é do nosso instinto ser sociável, viver em sociedade. Mas não precisa passar por dores para ser aceito. Você pode ser aceito de uma forma diferente. E até a pessoa gravar o vídeo, você não está só se expondo, né? Mas você vai estar influenciando outra pessoa também a fazer em casa. Deixa eu ver se está certo. Passou? Passou. Vamos lá. Livro dos Espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contradita, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, um grandíssimo dever que, em tese, mais do que o homem pensa, a responsabilidade para o futuro. Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais, para que estes a dirijam na via do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquela uma organização física débil e delicada, que a torna acessível a todas as intenções. No entanto, há aqueles que mais se ocupam de endireitar as árvores de seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que endireitar o caráter de seu filho. Se eles sucumbirem por falta dos pais, estes terão de suportar a pena e os sofrimentos da criança na vida futura cairão sobre eles, por não terem feito o que deles dependia para o adiantamento do filho na via do bem. Bom, aqui vamos chamar dos pais, né, primeiramente. Por quê? É de responsabilidade de seus espíritos que falam. Não é o Kardec que falou, o Leandro que está falando. Aqui é do livro dos espíritos, então foram os espíritos que ditaram o Kardec.
que é de responsabilidade dos pais guiar seus filhos. Ele diz que, para facilitar isso, ele vem uma condição que a pessoa possa amá-lo, uma questão frágil, delicada, onde o pai e a mãe vai ter um cuidado com aquele ser. Posteriormente, é responsabilidade de guiá-lo na jornada, que ele possa ter melhores experiências. Mas, infelizmente, como diz até o próprio texto, muitos dos pais se preocupam em dar a condição financeira, o estudo para a criança, e delegam a responsabilidade de educar para as escolas, para babá, para outras pessoas, muitas das vezes. E hoje nós sabemos quem é professor, sabe que isso sofre muitos professores, de ter a responsabilidade de educar e ensinar. Só que a educação vem de casa. Então, a responsabilidade é dos pais. E quando assim ele falha, infelizmente, se for por sua culpa, ele vai ser responsabilizado. Ele vai ter que retornar e reparar com aquela criança. Isso me lembra do livro Nosso Lar? Nosso Lar? Deixa eu ver. Acho que é Nosso Lar. Onde a mãe do André Luiz conversa com ele. Minto. No Nosso Lar, não, no próximo livro, onde eles estão numa parte de reencarnação e entra uma senhora que começa a conversar com o André Luiz. E ela falou que ela teria que retornar com os seus 3 filhos. Por quê? Porque ela contribuiu para que eles falissem a sua reencarnação. Porque ela mimou muitas crianças. O próprio André Luiz, quando a mãe fala que ela mimava muito ele. Então isso atrapalhou a encarnação dele. Então essa mãe contribuiu diretamente para falir a reencarnação deles. Então os pais têm de guiá-los da melhor forma possível. Claro que nós não somos perfeitos, mas fazer o nosso melhor devemos. Isso. Essa questão da criança ser... que ele fala da tutela dos pais, né? Eu vi um vídeo de uma psicóloga que ela comentou que a criança, quando ela é pequena, a reação que a criança tem, ela vai espelhar do pai. Por isso que é muito importante, quando a criança caiu, já sair comemorando para a criança não chorar, porque a criança vai espelhar o pai naquele sentido. Então, é legal essa coisa. Uma coisa que ela me chamou de também é que muitas das vezes tem como pai dar exemplo, né? Mas muitas vezes não é só a palavra, mas sim exemplificar. Então os pais têm que atuar da melhor forma possível através de exemplo. Na fala é importante? Sim, mas a prática tem de suma importância. Vamos lá? As dores, segundo a doutrina espírita. Conflito, espírito versus matéria. O livro dos espíritos esclarece o conflito entre a bagagem milenar do espírito e das influências do novo corpo físico. É o quê? Ele, nesses 3 capítulos, que é 368 ao 365. Eu confundi, acho que eu li. Mas vamos lá. Ele retrata o quê? Quanto que o corpo tolhe ou trava, em muitas experiências, a clareza do espírito. Vamos dizer assim, muitas das vezes a pessoa vê que é um corpo débil, um corpo frágil, ou um corpo mesmo tolhido de movimentos para aprender algo. Exemplo, a pessoa que vem com uma deficiência física. Eu estou aqui meio ferrado, mas não foi na parte da não. Mas ele veio para aprender a ter resignação, paciência, aceitar o momento que ele está passando e aprender com aquele momento. A pessoa que tem um problema mental, muitas das vezes não é a pessoa que precisa, também precisa, mas muitas vezes os pais necessitam daquela experiência. Então, o corpo vem tolhido, mesmo que o espírito esteja no seu auge de conhecimento e de inteligência, ele vem com aquela aparência travada para poder aprender algo muito importante para a sua evolução. Busca de identidade. A dor, muitas vezes, é a busca por propósito e a superação das limitações materiais. O jovem necessita de orientação e solidariedade, não de julgamento para o seu crescimento. Muitos jovens passam muito por isso. Por isso eu gosto de falar de nós novamente para os jovens. Se vocês passam por isso, tenham paciência, porque ainda estamos aprendendo nós como os pais a guiar.
Precisamos nesse aprendizado. Os jovens, eles passam por essas dores, muitas vezes eles precisam de acolhimento. Eles precisam ser ouvidos. Que o responsável, o pai ou a pessoa que adentra a casa espírita, que receba esse jovem, ouça os jovens. E não julgue. Porque julgar, muitas vezes, claro, você aconselhar, analisar o fato vai auxiliar. Agora, julgar, só criticar, não vai somar em nada, só vai prejudicar. É crítica construtiva, né? Sim, existe a crítica construtiva e destrutiva. Desde qual das duas você quer atuar em cima da criança, do jovem. O desafio da juventude no mundo atual. Cenário atual. Jovens enfrentam crises emocionais severas, de tipo ansiedade, depressão, em níveis crescentes. Essa situação dos níveis crescentes, desde 2020 até os anos de hoje, aumentou 25%. E o Brasil, as crises de ansiedade, e o Brasil lidera o ranking mundial na crise de ansiedade. Então, é uma situação bem complicada, né? A gente tem que ver. Dúvidas existenciais profundas e a pressão do imediatismo digital geram um vazio interior. Essa questão do imediatismo digital é como assim, uma situação. Você vê aquele influenciador publicando vídeo com carro, com casa, e você fala assim, ai, vou entrar nesse mundo também. Aí você começa a gravar vídeo, vê que não engaja, aí você está fazendo faculdade, aí você vê que complicado, aí é muita dificuldade e aí vai trazendo aquela tristeza. Então o imediatismo digital vai gerar um vazio interior, porque a pessoa vai falar assim, caramba, o que eu quero ser de verdade? Porque eu sempre me inspirei nele, mas eu não estou conseguindo chegar nele, porque mostram sempre a coisa boa, mas o que foi? O que essa pessoa subiu naquela escada para poder chegar lá? E aí não mostra. A forte influência de filosofias materialistas que negam a espiritualidade. Então, muitas vezes o jovem, ele olha a facilidade da internet. Os posts da internet, onde o cara apresenta carro, casa, viagens, e eles querem isso. Quando você fala com eles qual a profissão que eles querem, esse comentário que teve uma seda, de ser um CLT, eles dizem, eu não quero ser um CLT, cruz credo. Deus me livre guarde de ser um CLT. O que você quer? Eu quero ser um youtuber, jogador de futebol, eu quero ser coisa assim, beleza. Mas o quanto você precisa trabalhar para chegar àquele patamar não é descrito nos vídeos. Então o ser começa a ver que aquilo não é fácil, começa a angustiar, começa a cair a sua vibração. Entra um processo depressivo, um processo de ansiedade, porque eles não estão preparados para passar por essas experiências que é contrária ao querer dele. Por isso que muitas vezes os jovens hoje estão muito frequentes de obter essas coisas, porque eles não estão preparados para, infelizmente, passar por experiências ruins. Eles só olham a coisa fácil, rápida. Eu olho na internet e quero aquilo ali, mas não sabe como é que é trabalhar para aquilo ali. Bem, a proposta espírita, ou seja, como o espiritismo pode trabalhar em cima disso? Bem, a doutrina oferece respostas lógicas para as dores da alma, não apenas dogmas. Ou seja, a doutrina vai explicar o porquê daquilo. Mas por que eu estou passando por essa dor? Por que existe essa dor? O que eu posso aprender com ela? Apresenta caminhos seguros para o equilíbrio emocional através do entendimento da imortalidade. Propõe a fé raciocinada como antídoto para o desespero e o materialismo. Então, vemos aqui propostas que a doutrina espírita traz para auxiliar, não somente os jovens, mas sim todos nós, nessa jornada. Mostrar que o dogma dentro da doutrina espírita, graças a Deus, não tem. Mostrar que é o caminho seguro, com conselhos, com metas que o próprio Jesus deixou para nós, traçadas. É somente nós seguirmos essa meta. E isso o jovem também pode ser feito. Propõe a fé raciocinada, não uma fé cega. Mostrar aos jovens que
Ele tem pergunta? Tem. E a pergunta vai ser respondida. Mesmo que a resposta seja, você não tem capacidade evolutiva de compreender tal assunto. Mas foi respondido, que é Deus. Muitas vezes, ainda bem que aqui é Deus, não o que é Deus. Você não tem capacidade de compreender ainda. Então, quando você evoluir, você vai conseguir compreender. Agora, no momento, não. Mas pelo menos uma resposta. Não deixa só no desígnio de Deus, ou numa coisa fantasiosa. Eles dão uma resposta lógica, a maior parte do tempo. E claro que, quiser, você procura, você acha. Bem, o distanciamento da casa espírita. Vamos passar para a casa espírita, a gente falou da casa espírita. Ou seja, a evasão, né? Os jovens saindo da casa espírita. Mas por que acontece isso? Muita gente diz que é por causa da pandemia, depois da pandemia. Mas aqui, por que os jovens se afastam? Mudanças sociais rápidas dificultam a concentração e o interesse por estudos tradicionais Resumo. e passivos. Botar aqueles estudos, muitas vezes, muito chatos, monótonos. Os jovens não se interessam por isso. A linguagem dos jovens são linguagens diferentes das nossas. Tem que ter muita dinâmica, visual e vários outros métodos que devem ser utilizados para tratar com o jovem. Claro que o evangelizador tem por capacidade, tem por compromisso de se capacitar para exercer essa amplitude de conhecimento e abraçar mais os jovens. Né? Então, os jovens hoje em dia são rápidos. Se você não conseguir captar, você perde ele, o pensamento deles são muito rápidos. E o nosso também, hoje em dia estamos também com a ciência voando rapidinho. É uma roda de conversa, é um filme, é uma dinâmica, uma gincana. Um cine pipoca. Um cine pipoca. Uma noite do pijama. Uma noite Noite do de pijama. Né, galera? Vamos contar a noite de pijama? Então, vamos contar a noite de pijama lá no GEAC. Muitas vezes falta uma estrutura inclusiva, dinâmica e acolhedora para despertar o interesse. O risco é o jovem se perder nas ilusões imediatistas da matéria sem um amparo do conhecimento espiritual. Aquela parte ali, muitas vezes falta estrutura inclusiva. É o que estávamos conversando há pouco. Mas buscar a casa espírita abrir portas para o jovem. Mas vamos conversar isso mais um pouquinho mais pra frente. Vamos lá. E a questão das ilusões imediatistas é a questão, né, do materialismo. Aquela questão toda dos influenciadores que eu estava falando. O evangelizador conversar com os jovens e explicar sobre já que isso não partiu dos pais, infelizmente nós temos uma dificuldade de mostrar a eles que a vida não é tão dessa forma que é pintada nas telas. A importância da casa espírita. Refúgio seguro, um espaço de convivência saudável, longe das pressões competitivas do mundo, focado no fortalecimento moral. Essa questão ali das pressões competitivas do mundo. Sinceramente, as crianças, os jovens, já têm muita pressão. Pressão na escola para tirar notas altas, pressão em várias coisas. Por exemplo, tem uma escola de dança que tem a turma de balé, e aí para você passar para a turma teen, você tem que ser a melhor da sua turma para você poder passar o nível, assim. Ou seja, a competitividade se cria, a rivalidade se cria entre a sala de aula para poder ver quem que é melhor dali para poder passar para a turma teen. Então, isso a gente já vê que o jovem, que a criança também tem muita pressão. A vida em si já é um pouco competitiva. Então, o que nós, como responsáveis, podemos fazer? É mostrar para os jovens que existe competição. Por exemplo, você tem que fazer faculdade, fazer um vestibular, você tem que fazer prova, assim, passar nessa prova, tem que ser melhor do que o outro que está competindo com você. Só que, beleza. Mas como eu vou atuar nessa competição? Como eu vou atuar para com o meu colega? Qual o respeito que eu tenho que ter com aquele colega? Quando eu tiver um emprego, como é que eu vou atuar no emprego com o meu subordinado? Como é que eu vou atuar no emprego com o meu chefe? Então, esse preparo também vem da conversa futura com os pais. Conversa também, já que os seus pais faltar, com um ser que ele tenha mais carinho. E é desse ser auxiliar nessa adaptação, porque nós vivemos num mundo competitivo, infelizmente. Aí entra a questão moral e a questão do espiritismo, da casa espírita, falar sobre, por exemplo,
as coisas certas ou não nessa competitividade do mundo. Por exemplo, uma puxada de tapete no mercado de trabalho, entendeu? Preparação. Ambiente que prepara o espírito para os desafios da vida adulta, oferecendo ferramentas espirituais robustas. Então, mostrar, muitas vezes, que o mundo espiritual pode auxiliar. Ele não vai fazer por você. A responsabilidade é sua. Você quer estudar, quer passar numa prova, beleza, você tem que estudar. Você pode orar e pedir ajuda? Sim. Mas a responsabilidade é tua de sentar e estudar no caderninho lá e no livro até você passar. Regeneração. Fundamental na formação da nova geração que auxiliará na regeneração da Terra. Então, nós, como evangelizadores, como os pais, temos que, por obrigação, auxiliar os jovens nessa jornada futura, porque nós vamos sair de cena e eles vão ficar. E eles vão tocar esse planeta. Claro que mais para frente a gente pode voltar, mas é a responsabilidade de quem vai ser nossos pais de nos guiar lá para frente. Mas naquele momento a responsabilidade é nossa para com as crianças em mostrar que o mundo vai passar por um processo. Você vai seguir ele ou não. Aí cabe a você. Ó, gente, alguém quiser falar uma coisa, levanta a mão aí, pode levantar a mão, perguntar, que a gente conversa aí, não é só falar de falando não. Departamento de Infância e Juventude, é o famoso DID, né? Organização necessária. A evangelização requer coordenação especializada e preparada para as necessidades específicas da juventude. É essencial a formação contínua de evangelizadores que compreendem a linguagem e os dilemas atuais. O trabalho deve ser conjunto com as famílias, fortalecendo o ambiente espiritual também no lar. Vamos focar com os jovens. Muitas vezes a Casa Espírita não tem esse trabalho. Cabe aos meus jovens procurar o responsável e conversar com os jovens, com esse responsável. Porque muitas vezes eu penso, estou com uma ideia, beleza, vamos passar essa ideia para o responsável pode abraçar ou não, mas aí o jovem também entra num acordo com eles para conseguir o que eles precisam. Como volta ali, para também o evangelizador se preparar para exercer esse trabalho para com os jovens, se atualizar. Por exemplo, tudo bem que não vai ser fã do TikTok, mas às vezes quando dá uma passadinha lá para saber o que eles estão tratando, dentro do tema que eles estão trabalhando. Conversar com os jovens, o que está se falando agora, a atualidade. Porque eles têm uma linguagem diferente da sua, e você tem que se adaptar àquela linguagem que eles trazem. O papel dos dirigentes de trabalho e os trabalhadores. Acompanhar e apoiar. Mostrar o caminho junto. A mentoria deve ser presencial e ativa, não apenas diretiva. Então, o evangelizador, ou o trabalhador, que muitas vão voltar aqui, a casa tem por obrigação abrir espaço para os jovens exercer o trabalho na casa espírita. Como vou falar isso? Isso teve uma palestra com uma jovem aqui, como é que é? Fala aí. Teve uma palestra, foi com a Bia, inclusive, que eu vi, que foi uma amiga minha também, ela é jovem, tem 16 anos, e ela estava falando dos 3 passos, dos 3 níveis, que era para o jovem poder ajudar na casa espírita. Primeiro ajudar em casa, depois já começar botando água pro passe, arrumando as cadeiras, se voluntariando, entendeu? Então são os passo a passo para o jovem poder começar a trabalhar de fato na casa espírita. E a responsabilidade desse dirigente, das pessoas, abrir esse espaço para os jovens que queiram exercer esse trabalho. Pode falar? Eu tenho uma amiga minha também, a Alice. Eu pulei ela, desculpa, ela estava no sinalzinho para mim. Eu tenho uma outra amiga minha, Alice, que ela está dando passe, porque a casa dela abriu para os jovens, fez um curso para os jovens, para eles poderem dar passe. Olha que legal. Isso aí. Então, é do dirigente abrir esse espaço. E como disse ali, não é só dizer assim, vamos fazer o curso, você vai dar passe e acabou. Vamos embora para o trabalho. Não é assim não. É dar o curso, guiar no curso e guiar no trabalho. Está ali um responsável junto com eles, mostrando, porque pode dar bode, pode dar um errozinho. Você está ali como responsável para poder auxiliar esse jovem naquele momento.
E errando que a gente aprende. errando que se aprende. E isso vai contribuir, por quê, gente? Vamos falar sério. Nós estamos envelhecendo. Desculpa falar, a maior parte das casas, a maior parte do público da casa são de idosos, acima dos 40. Então, vamos um dia morrer. A chave da casa espírita vai ficar onde? No bolso do dirigente? É, bolso de 40 porque isso é humilde, né, gente? Obrigado. A chave da casa espírita vai ficar onde? No bolso do dirigente e ele vai levar junto com o caixão? Vamos falar sério. Então o responsável tem que preparar o jovem para poder passar essa chave para frente. Para eles. E a pessoa fala, o jovem não tem responsabilidade. Você dá a estudar do jovem? Você abre espaço para eles? Porque só dizer assim, eles não estão preparados, é uma coisa. Agora, abre as portas. Prepara, auxilia. Mostra como é que é o caminho. Essa é a nossa responsabilidade como espírita. É a estudar do dirigente, estudar dos trabalhadores de todas as da casa. E abrir as portas ao trabalho dos jovens. Convidá-los. Vem trabalhar com a gente. Bem, promover o crescimento. Criar um ambiente que seja, ao mesmo tempo, acolhedor e estimulante para a internet do jovem. Preparar os jovens gradualmente para assumirem papéis ativos e de liderança no movimento espírita. É isso que a gente está acabando de falar. Então, é de nossa responsabilidade como trabalhadores, dirigentes, exercer essa influência, como falamos, não somente em palavras, mas também em atos, e abrir espaço para o trabalho dos jovens na casa espírita. Preparando, não é dizer assim, vou jogar o jovem e acabou, não. Prepará-los primeiro, guiá-los e estar com eles nesse treinamento. Você no GEAC começou com o quê? Você lembra? A minha idade, quando eu comecei a estudar lá? Não, com que você começou a O trabalhar? trabalho que você começou a ter lá no GEAC? O primeiro. Eu estava ficando na cantina, né? Eu ficava na cantina, eu ajudava a servir o salgado e a bebida. Aí depois eu também passei a ajudar no almoço, beneficente da casa, o almoço fraterno, que eu comecei a ajudar também na bebida. Foi isso, E foi um trabalho atualmente? gradual. E atualmente está onde? Evangelização dos pequenininhos. Evangelização dos pequenininhos, Ela está ajudando na evangelização dos pequenos na casa espírita. A evangelização das crianças são divididas em faixa etária? Um de 4 pode se misturar com um de 8, por exemplo? Assim, depende da casa. Vamos falar sério. Não, tranquilo, não liberto. Depende da casa, do espaço da casa, dos trabalhadores, que infelizmente estamos poucos trabalhadores. Lá no GEAC nós estamos trabalhando com 2 turmas somente. Então estamos dividindo com essas 2 turmas. Os jovens estão auxiliando e também tem o estudo do ESG que os jovens estão participando. O ACEDA, que é a outra casa que eu trabalho, nós já dividimos por várias faixas etárias. Por quê? Lá tem espaço para várias faixas etárias. Não tem muito trabalhador? Também está faltando trabalhador, normal. Mas dividimos em várias faixas etárias e então conseguimos trabalhar dentro da faixa etária. Eu, pelo menos, lá no ACEDA eu trabalho com jovens dos 8 aos 10 anos. Lá no Renascer também é dividido por bem certinho por faixa etária. Tem a turma que é menor, a minha é de 10 a 11 e a minha é de 12 a 14. Então é necessário que você separe para poder ter como falar com aquele jovem, porque o jovem de 14 anos não vai entender, quer dizer, o jovem não vai ser tão aberto a falar com uma criança de 9 ou uma criança de 8 anos. E a criança de 8 anos falando na linguagem do jovem não vai entender nada. Então precisa necessário que você faça. Não só falar, mas as dinâmicas São diferentes. Muito diferentes. Um é mais pintar, o outro é mais bingo, essas coisas assim. Na minha evangelização a gente faz bingo, é bem bacana. Eu faço brincadeira, eu começo com brincadeira para ir agitar. Primeiro que lá na minha turma lá é muito agitada, são pimenta. Então começa aí para desgastar a energia deles, depois que entra com a fala. Bem, como a mocidade pode ajudar? Com um estudo sistematizado, com arte dinâmica e com acolhimento. Vamos entender cada um. O estudo sistematizado. Abordagem de temas atuais com linguagem acessível e uso da tecnologia. Resumo. Botar Kardec de forma fácil. Botar Kardec de forma digital. Botar Kardec de forma que eles possam ouvir e não estranhar. Por exemplo, se a gente pegar livros espíritos, a linguagem é uma linguagem antiga.
para eles é uma linguagem monótona, estressante. Então o que eu vou fazer? Pegar Kardec, botar ele num vídeo conversando com o jovem. Hoje tem IA. Bota o Kardec bonequinho e conversa com o jovem lá, explicando o que é. Uma linguagem que eles entendam. Então usar a tecnologia para poder fazer esse trabalho. Bem, na arte da dinâmica, o uso de música, teatros e debates para tornar o aprendizado vivencial. Então, essa parte aí, eu adoro teatro. Então, vou comentar. O Jaque, por exemplo, faz aula de música, faz aula de violão lá, né? Também E faz vamos tentar montar um pouco de teatro também. Comércio, alguém já ouviu falar em comércio? Já? Lá eles geralmente fazem teatro, fazem peças de teatro também pra gente entender o que eles querem passar no tema do ano. A gente também às vezes participa de oficinas de teatro e é uma forma da gente compreender melhor, da gente extravasar quando a gente está ali fazendo. O Renascer, por exemplo, ele faz, como é que é o nome? Evangelizar-te, no final do ano, com o tema que foi tratado o ano inteiro. Então, é muito bom porque a gente coloca na prática o que a gente viu, porque a gente está ali atuando, a gente está ali fazendo o que foi, por exemplo, a parábola, ou, por exemplo, a gente já fez o Vale dos Sentimentos, que foram vários sentimentos, cada um representando um sentimento, então a gente entendia como que era aquele sentimento e como que a gente tinha que lidar com ele fazendo teatro. É toda aqui, a raiva, a ira, aquele bonequinho da... Mas vamos lá. Você foi o quê? Eu fui a raiva. Acolhimento, formação de laços de amizade que fortalecem a moral e o espírito. Vamos lá. A Casa Espírita tem por obrigação abrir esse viés, porque vamos falar sério. Os nossos irmãos de outra região, o católico, o evangélico, conseguem angariar, abraçar os jovens com muita facilidade. E o acolhimento deles são muito bons. Então nós temos por obrigação aprender com eles, ver coisas boas e aprender com eles. E abrir esses espaços dentro da Casa Espírita. Vamos copiar? Bora copiar, galera. Vamos copiar, se for poder trazer o jovem, poder acolher de forma correta. Uma coisa que eu sempre falo, a doutrina espírita ele é de tornar um espírito de bem. Nós temos, para a doutrina espírita, guiar os jovens para se tornar espíritos de bem. Agora, o método, a gente tem que começar a pesquisar e abraçar. Acolhimento, nós temos que abraçar o jovem que é dentro da nossa casa. Por exemplo, escutar o jovem. O que você quer? Como é que você quer a sua legislação? Dá uma ideia aí, como é que você acha? Ideia, tema. Ouvir muitas das vezes o jovem tirou nota vermelha na prova. Eles querem falar da nota vermelha que ele tirou, ele está com dor naquele momento de ter que tirar uma nota vermelha. Então, ter um responsável da casa que ouça o jovem, que escute esse jovem, porque aquilo ali é o sofrimento dele naquele momento. E nós temos que respeitar a dor dele naquele momento de ter tomado uma nota vermelha e estar desesperado para tomar o esporro do pai. E a gente tem que acolher. E até mesmo fazer aquela intermediária, não, o pai, não, deixa eu dar um papo com seu pai lá, conversa, ajuda. São pequenos problemas que você escutar já fazem a diferença, né? Ok, e bom. Os 10 mandamentos do jovem espírita. Exemplificar o amor. Praticar a caridade e a bondade nas pequenas atitudes do dia a dia. Ou seja, fazer aquela tarefa sem seus pais pedirem. A gente fala, mas é para prova. Ela estudou para ela mesma, você viu, né? Mas é assim. Ou, por exemplo, trazendo mais para a casa espírita essa parte, ajudar a servir no almoço fraterno, ajudar numa campanha do quilo, ajudar ali levando aquela criança pequena que está querendo ir ao banheiro, levar lá no banheiro, trazer uma água para a professora, para a evangelizadora, né? Estudar ativamente. Participar da mocidade não apenas como ouvinte, mas buscando conhecimento. Ou seja, ter a frequência na mocidade sempre, comentar. Perguntar, suas dúvidas, perguntar, não é somente ouvir, mas sim ouvir. Eu quero saber sobre isso.
vamos discutir sobre esse tema? Trazer o jovem ali, quero discutir sobre esse tema. Exemplo, namoro. Eu quero falar sobre namoro. O jovem de 15 anos quer saber sobre namoro. O orientador tem que estar preparado para auxiliar sobre esse processo. Explicar a ele sobre a experiência, mostrar a ele que é uma coisa saudável e fácil. Não é tão complicado. E vários outros temas que pode ser tratado dentro da casa espírita. Sexualidade e outros, que muitas vezes as pessoas olham assim, sexualidade, ai meu Deus do céu, mas é algo que é atual e precisa ser discutido, precisa ser debatido com os jovens. Eu acho também que trabalhar a questão sobre a inclusão, de unir, unificar, porque, por exemplo, a minha escola está fazendo bastante isso, de unir a turma. Eles fizeram uma dinâmica ontem, que foi uma dinâmica do barbante, e aí a gente ia escolhendo e passando para cada um fazer um nó de barbante, que era aquele nó que unia e sustentava a turma. E eram perguntas que iam sendo feitas de, por exemplo, com quem você desabafa? Quem você acha seguro para você desabafar? Entendeu? É por causa do maio laranja, né? Eu acho que essas coisas também, interomocidades, também são legais. Orar e vigiar. Manter a conexão espiritual e estar atento aos próprios pensamentos. Isso é o jovem, o adulto. Claro, isso aqui trata todos eles, todos nós. O jovem, como tratamos o jovem, mas o jovem, o adulto, precisa vigiar, orar e vigiar. Eu sempre falo que primeiro você vigia, você viu que fez besteira, ora. Mas é um pouco contrário, né? Vamos dizer assim, você tem que se vigiar. Fez besteira ou está com dificuldade, entra nesse contato com o pai. Eu digo uma coisa, a prece é algo simples, gente. É uma conversa com o pai. Eu sempre falo, pai, estou com dor, estou com isso, estou aquilo, me ajuda aí que a situação está brava do meu lado. E essa é uma oração. Oração é fácil, é uma conversa com o pai, é o seu pai. Você tem intimidade com ele. É só conversar com ele. Essa parte do vigiar, eu estava na casa espírita, na mocidade, e uma amiga minha, a professora, a evangelizadora, comentou sobre não desejar o mal, mesmo que a gente vê hoje uma situação, o cara empinando moto. Ai meu Deus, esse cara tinha que cair para poder aprender. Entendeu? Vem esse pensamento assim. Aí a minha amiga falou assim, mas não tem como controlar esse tipo de pensamento. Mas tem. Primeiro você pensa, aí depois você se conserta. Aí você faz isso de novo, que até aí já vai vir o pensamento certo na hora. E aí vai. O pior que tem aqueles vídeos na internet que você ri pra caramba, mas olha, você viu o pai, os caras se machucou assim. Talvez é isso. Harmonia familiar. Ser um ponto de equilíbrio e paz dentro do próprio lar. Então, os pais são responsáveis, como nós falamos já anteriormente, mas vamos voltar a falar, e até mesmo levar seus jovens à casa espírita. Muitos pais pensam assim, vou deixar meu jovem crescer e decidir a religião que ele quer tomar. Eu vi uma palestra do no Clínico que ele falou, olha, tudo bem, mas como você leva seu jovem para a escola, você diz assim, você não quer estudar hoje? Quero. Não quero não. Então hoje, tá bom, então não vai, fica tranquilo, fica em casa, fica de maré. Não, você não obriga o seu jovem a ir para a escola. Enquanto estiver na sua atividade, você também fica obrigado a ir à casa espírita. Por quê? Porque a casa espírita vai... É um lugar de aprendizado também. Vai fazer formar o conteúdo moral que aquele jovem necessita para passar por experiências. Ele vai formar o caráter desse jovem, ele vai lhe mostrar, você vai passar por coisas ruins, mas você vai aprender com essas coisas ruins. É normal que você passe por ela. Aprender com a dor, né? Aprender com a dor. Infelizmente nós não aprendemos com coisas com amor. Pode falar, meu irmão. Fala. Você muitas vezes temos a experiência de aprender com amor, mas nós temos a dificuldade enorme de aprender com amor. Nós aprendemos mais com a dor. Por causa do tema que eu falei, aprender com a dor por causa do tema. Então, vai. Essa questão da harmonia, de ser um ponto de luz, de repente fazer um culto do Evangelho lá, não dá para reunir a família nesse tempo. Então lê de repente um minuto de sabedoria, algum livrozinho rapidinho. Faz uma página, faz uma pessoa só sozinha. Não lá precisa ter não. Pode fazer um só, basta querer fazer. A postura do jovem. Renovar-se diariamente para ser um eterno jovem no trabalho espiritual. Então esse é o jovem que atualmente somos jovens, mas tem que se preparar porque todo mundo vai envelhecer. E ele vai se tornar, cabe a ele se tornar um eterno jovem ou não. Isso é o que ele quer. Mas no mundo espiritual, isso é bom, se torna sempre jovens. Responsabilidade é uma coisa, ser sisudo
e cara burrada é outra. Você pode ser responsável de ser jovial, tranquilo, zen, na moral. Lar de cura e esperança. Investir na mocidade é garantir o futuro do espiritismo e da humanidade. Eu sempre falo, eu vi uma passagem do Evangelho que fala que se a gente conseguir trabalhar com esses jovens na evangelização, no futuro próximo, na evangelização em todo o caráter, em todas as regiões, no futuro próximo, se Deus quiser, vamos deixar de ter mesas de obsessões mediúnicas. Por quê? Nós vamos capacitar esses jovens a passar por experiências ruins ou boas, mas no futuro ele vai se tornar um ser que ele tem uma estabilidade em passar por essas dificuldades. Ele vai passar por experiências, sofrimentos e aprender com eles. Não vai sofrer com eles. Aí basta a parte da prova e expiação. Ele vai querer passar pela prova ou sofrer a expiação. Nós temos essa unidade de guiar esse jovem e mostrar qual caminho você quer seguir. Agora é uma coisa boa, vamos conversar, gente. Precisa de perguntas, comentários, respostas. Se quiser subir aqui, pode subir. Vamos lá. Como é que a gente lida com a raiva? Como que a gente lida com a raiva? Você foi a raiva, você lembra? Olha, eu gosto de extravasar, por exemplo, pelo teatro, ou eu, por exemplo, faço vôlei. Foi um exemplo que eu dei lá na sala de aula, inclusive, que perguntaram isso. Mas eu acho que a gente orando, eu acho que a gente conversando de repente com os nossos pais, ou conversando com uma amiga, cantando, eu acho que já ajuda. Conversando com a própria raiva. Eu digo que por que essa raiva? Por que eu estou sentindo isso? Né? Eu digo sempre, o que eu vou aprender com aquela raiva? Isso. O que eu vou aprender com aquele momento? Lidar com raiva é uma coisa normal. A raiva faz parte do ser humano. Sim. Porque a gente aprende também, uma menina boazinha não pode ter raiva. Um menino bonitinho não pode ter raiva. Pode sim. Você entra no quarto, grita. Tem que entender a sua raiva. Por que eu estou com a raiva? Né? Como é que eu vou lidar com aquilo? Primeiro você vai pro quarto, grita, chora, depois sai aquele sorrisinho lindo. Não, e olha pra você, conversa com você, olha pro espelho e pergunta, eu tenho razão, não tenho razão. Bom, temos alguns minutos, vamos lá, gente, vamos conversar um pouquinho sobre o assunto. Jovens, como é que é a sua visão dos jovens na casa espírita? Eu estou fazendo pergunta para vocês, vamos lá. Dos jovens aqui, como é que é a sua visão de vocês para a casa espírita? E aí? Vamos lá, vamos conversar. Rapaz, que silêncio gostoso, né, Pedro? Tá, e dos dirigentes para os jovens? Vamos lá. Você que já vai montar uma palestra igual a tema? Você cumpriu meu tema, hein? Vamos falar contigo, hein? Vamos falar de vocês para eles agora, então. Tá. Então, Leló, você botou desafios e oportunidades. No dia 11 de maio, segunda-feira passada, retrasada, nós tivemos a reunião de diretoria e já fizemos o planejamento da participação da SEAC no ERIU. O ERIU é um encontro regional espírita que reúne dirigentes das casas espíritas que vai de Saquarema até Macaé. E esse ano vai ser no dia 28 de junho em Macaé. Não, vai ser com Pedro, acho. Não, 28 de junho, domingo, Macaé. Depois vamos ver, cara. Macaé. Aí, o que ocorre? Foi discutido, eles perguntam, né, qual é a proposta, a sugestão que nós temos para que o movimento espírita da região discuta. E foi até uma iniciativa da NURI, e isso motivou que todo mundo que participou da reunião pudesse se manifestar também, falando de atrair o jovem, desenvolver o interesse do jovem pela doutrina, já projetando o futuro. Ou seja, muito do que vocês falaram hoje aqui, de uma forma resumida, nós discutimos nessa reunião, botamos no papel, encaminhamos para a Reunir 5, que é o órgão da federação que vai cuidar dessa reunião, desse encontro, justamente para ser abordada essa questão. O que vocês falaram aqui é a proposta da SEAC para o ERIU. Tá? E a palestra de vocês, com toda certeza vocês podem reproduzi-la na Comerge, que vai ser um sucesso.
Bom, já chegou o nosso horário. Agradeço a presença de todos. Olha só, Não pode esticar mais rápido? depende, gente. Se ele liberar até meia-noite, fica aqui. A gente arranja conteúdo aqui e fica até meia-noite. Mas vamos lá. E também não posso fazer isso não para os pais dela, tem tudo cedo, não posso fazer isso não. Mas agradecido, uma coisa que eu sempre fico um pouco nervoso, aqui graças a Deus eu não fiquei nervoso, fiquei assim bastante livre no bate-papo, então eu gostei muito de estar aqui nessa casa e gostei muito da energia do ambiente dessa casa. Muito obrigado pelo convite e quando quiser, estamos aí. Ela primeiro, depois fala comigo.